Já parou para pensar por que você nasceu exatamente naquele mês e não em outro, como se o próprio tempo, sim, o tempo, tivesse escolhido com precisão cirúrgica o instante exato para sua alma cruzar o portal da existência? Carl Jung não acreditava em coincidências. Para ele, tudo o que te cerca no momento do nascimento é simbólico, é sagrado. O céu, o clima, a estação do ano, os arquétipos em movimento, nada disso é aleatório. É como se o universo te desenhasse. Antes mesmo de você respirar pela primeira vez, tudo isso, o céu, o tempo, os arquétipos em movimento, formam um pano de fundo invisível, silencioso, sim, mas profundamente influente. É como se a alma fosse impressa com um selo cósmico, no exato instante em que chega ao mundo. E não estamos falando de horóscopos genéricos de revista. Estamos falando de símbolos vivos, imagens ancestrais, forças coletivas que moldam sua essência, seu temperamento, seus desafios, seu potencial mais oculto. Nascer em janeiro não é a mesma coisa que nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência, um chamado, uma jornada diferente para a alma que desperta. Cada mês carrega uma frequência. Cada tempo é um tipo de portal, uma passagem sutil, quase imperceptível, que molda o tom da nossa existência. E aqui está o mais fascinante. Muitos dos nossos traços mais enigmáticos podem ser compreendidos à luz do tempo que nos viu nascer. Carl Jung acreditava que a nossa história começa antes das palavras, antes do primeiro choro, antes do nome. Ele dizia que o momento do nascimento guarda pistas invisíveis, sinais silenciosos sobre a missão única de cada alma que encarna neste mundo. Talvez por isso, em muitas culturas ancestrais, o nascimento nunca foi visto como algo puramente físico. Era um rito, uma cerimônia sagrada, um sinal de que algo no mundo estava pronto para receber o que você carrega. E se o seu nascimento foi exatamente isso, um chamado do universo, um ponto de virada silencioso, porque o mundo precisava da sua presença. E se o mês que te acolheu foi, na verdade, o primeiro mestre que a sua alma conheceu, ensinando silenciosamente, desde o início, quem você veio se tornar. Neste vídeo, você vai mergulhar no significado oculto de cada mês do ano, segundo a psicologia profunda e os mistérios que Carl Jung ajudou a revelar. Você vai entender por que certas dores insistem em te visitar, porque alguns dons simplesmente nascem com você e, principalmente, vai compreender aquilo que sempre esteve aí, essa sensação silenciosa de que há algo em você que nunca pôde ser explicado, mas que sempre foi sentido. Carl Jung dizia que tudo o que é inconsciente nos governa como destino, mas quando algo é trazido à luz da consciência, esse algo se transforma e nos transforma. Talvez seja exatamente isso que esteja prestes a acontecer com você. Agora, prepare-se para lembrar, não com a mente, mas com a alma. Lembrar do que você já sabia muito antes de nascer, porque nada, absolutamente nada, em nossa existência é aleatório. Jung acreditava que a alma não escolhe o momento do nascimento pela lógica do relógio. Ela escolhe com a precisão dos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma linha reta, ele é um campo arquetípico, um espaço sagrado, onde cada fase do ano, cada estação, cada ciclo da natureza carrega imagens coletivas que moldam a psique humana desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro. Ela entra em um cenário carregado de significados invisíveis. Clima à luz do dia, a vibração dos ciclos naturais. Tudo isso forma um campo simbólico, um sutil diálogo entre o mundo externo e a alma que acaba de chegar. Jung
chamava isso de impressões arquetípicas iniciais, experiências sensoriais e espirituais que silenciosamente esculpem a forma como sentimos, percebemos e caminhamos pela vida. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno chama a introspecção, a primavera desperta a renovação e o outono sussurra desapego e transformação. Mas vai além disso. Os 12 meses do ano, em sua dança silenciosa com a natureza e com os arquétipos do inconsciente coletivo, formam uma espécie de mandala viva, uma roda simbólica, sagrada, que gira dentro e fora de nós. Cada volta dessa roda fala diretamente com a alma, com os aspectos mais profundos, mais secretos do seu ser. Para Jung, os arquétipos eram padrões universais da psique humana, forças ancestrais que vivem dentro de nós. O guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano carrega uma ou mais dessas energias. Elas se manifestam com mais força em quem nasce sob sua influência. Quando compreendemos isso, percebemos que o nosso nascimento não foi um acaso. Foi uma assinatura simbólica, um código arquetípico, um mapa silencioso que revela quem viemos ser. Uma marca silenciosa, uma força invisível que molda nossos talentos, nossas dores e até os caminhos que seguimos, mesmo sem entender por quê. A proposta aqui não é te enquadrar em rótulos, nem te limitar a uma identidade que não te serve. A proposta é te oferecer chaves simbólicas, ferramentas para entender padrões internos que talvez você carregue desde a infância e que por muito tempo não soube nomear. Essas chaves podem ser a chave para libertar aquilo que sempre esteve oculto. Agora, talvez você comece a ver com clareza o que antes estava à sombra. Carl Jung não estava atrás de respostas prontas. Ele estava atrás das perguntas verdadeiras. E talvez a mais antiga de todas seja: por que eu nasci? E por que nasci exatamente quando nasci? Agora, vamos atravessar juntos essa roda simbólica dos meses do ano. Vamos seguir o ritmo das estações. E talvez, ao longo do caminho, você comece a reconhecer partes de si mesmo que estavam adormecidas, silenciosas, esperando apenas um espelho simbólico para despertar. Nascer é mais do que simplesmente vir ao mundo, é atravessar um portal, é deixar um campo invisível e entrar no tempo humano com uma bagagem secreta, uma bagagem que poucos conseguem ver, mas que a alma sente no instante exato do nascimento. Carl Jung via o nascimento como um ponto sagrado, um marco crucial na trajetória do self. Um momento em que a consciência encarna no mundo material, trazendo consigo sementes arquetípicas que podem florescer ou adoecer, dependendo da escuta que recebem ao longo da vida. Cada nascimento acontece dentro de um campo simbólico, não apenas por causa do corpo, mas por causa do tempo. Por quê? Porque, na psicologia profunda, o tempo não é só um medidor de idade, ele é um espelho do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos carrega uma atmosfera simbólica única, uma energia sutil que imprime seus traços em nossa estrutura psíquica. É como se, naquele momento, estivéssemos respirando os arquétipos daquele ciclo, e eles nos acompanham, silenciosos, persistentes, profundos. Jung dizia que não é possível compreender a alma humana sem compreender o simbolismo do tempo. Observe os antigos. Eles sabiam que cada período do ano traz consigo uma energia própria. Não é à toa que, em diversas tradições espirituais, o calendário era visto como um mapa sagrado. Cada mês, um portal. Cada ciclo, uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de uma maneira única. A natureza estava em um estágio específico. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o ruído, tudo isso te recebeu com uma linguagem simbólica única. Você pode não lembrar,
mas sua alma lembra. Carl Jung acreditava que a individuação, esse processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige que revisitemos nosso ponto de origem. Olhar para o nosso nascimento não como um acaso, mas como um chamado. E entender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos, mas revela pistas valiosas sobre quem estamos destinados a ser. É por isso que, nos próximos capítulos, vamos percorrer os 12 meses do ano, um a um, como se fossem arquétipos vivos, espelhos simbólicos que talvez revelem partes de você que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Porque às vezes o que falta não é aprender algo novo, é lembrar do que já vive dentro de nós, desde o primeiro sopro de vida, janeiro e fevereiro. Meses em que o sol governa o céu e tudo pulsa com mais força, o calor invade a pele, a natureza explode em plenitude. Quem nasce nesse tempo é forjado na luz mais intensa do ano. O verão do hemisfério sul é mais que uma estação. É símbolo de vitalidade, abundância e criação. Sob esse sol, nascem almas inquietas, marcadas por uma presença vibrante e inesquecível. Janeiro carrega o arquétipo do realizador. Carl Jung dizia: o início de um ciclo é o momento em que a vontade ganha forma. E os filhos de janeiro são assim, movidos por propósito, direção, ação. São líderes, silenciosos ou provocadores, mas sempre impactantes. Não passam despercebidos. Não sabem viver pela metade. Mas há um preço. A dor de janeiro é a carga da expectativa. É querer fazer o mundo girar, mesmo quando tudo pede pausa. Ainda assim, sua luz é rara. Eles mobilizam, inspiram, transformam ideias em realidade. Acendem caminhos onde muitos só veem fumaça. Fevereiro carrega uma outra face do verão. É o mês das águas, livres, intensas, imprevisíveis. Chuvas caem, como oráculos, anunciando a virada da estação. Quem nasce em fevereiro vive entre extremos, o fogo da criação e a fluidez da emoção. Carrega o arquétipo do artista intuitivo. São almas raras, criativas, sensíveis, velozes no pensar e profundas no sentir. Têm os sentidos afiados, enxergam o que ninguém vê, sentem o que ainda nem foi dito. Vivem no limiar do invisível, onde a lógica cede espaço à intuição. Estão sempre um passo à frente, em um mergulho mais fundo. Carl Jung dizia: a intuição é uma das formas mais puras de inteligência, e fevereiro vibra exatamente nessa frequência. Mas essa sensibilidade tem um preço. A dor está na dificuldade de se encaixar. O estático sufoca. O previsível entedia. Há uma luta contra a dispersão, a instabilidade emocional, o excesso de sentir. E ainda assim, que beleza existe ali, uma genialidade sutil, uma imaginação que cria mundos, uma sensibilidade capaz de enxergar poesia onde outros só veem silêncio. Janeiro planta. Fevereiro sonha. Ambos nascem com o sol no alto, mas cada um lida com essa luz de forma única, e talvez seja por isso que quem nasce nesse tempo carrega tanto poder. Mas só floresce de verdade quando aprende duas coisas: a descansar sem culpa e a criar sem se perder. Março e abril anunciam a virada. Depois do verão vibrante, o outono se aproxima, trazendo um convite silencioso ao recolhimento. Carl Jung dizia que a natureza ensina ritmos que a psique reconhece, e o outono é isso. Tempo de transição, de desapego, de maturidade. Quem nasce em março carrega o arquétipo do alquimista emocional. Sentem tudo, profundamente, mas não se afogam. Transformam, refinam, transmutam. Março é um limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono. E os que chegam nesse tempo vivem entre extremos, expansivos e silenciosos, solares e contemplativos,
como se a alma dissesse: desde o início tudo muda, e a beleza mora justamente aí, na impermanência. Mas nem sempre é fácil. Assombra a dificuldade de se firmar. A oscilação entre forças opostas. A busca constante por um centro. Ainda assim, a luz, flexibilidade rara, sensibilidade artística, uma inteligência emocional que toca o invisível. Abril chega com o frescor das manhãs frias e com a luz suave do outono. É um mês silencioso, mas cheio de presságios. Tempo de quem nasceu para guardar o que é sagrado. O arquétipo é o do guardião do essencial. Quem nasce em abril sente, mesmo sem saber porquê, que está aqui para proteger algo profundo. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é a própria alma. São pessoas que valorizam raízes, mas ao mesmo tempo ouvem o chamado da mudança. Vivem entre dois mundos, a estrutura e a liberdade, a memória e o renascimento. Carl Jung diria: são consciências moldadas pela transição. A dor, o medo de perder o controle, a sombra, a rigidez emocional, a resistência ao novo. Mas também há um dom raro, lealdade profunda e uma visão espiritual de longo prazo. Elas não olham só para o agora, percebem o que está morrendo e o que ainda pode florescer. Março sente o fim do verão. Abril já escuta o sussurro do inverno, e quem nasce nesse intervalo carrega a sabedoria do limiar. Maio e junho formam o corredor do recolhimento. O calor se despediu. As folhas caem, o silêncio se instala. A natureza guarda forças para atravessar o inverno, e quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o essencial. Maio carrega o arquétipo do construtor silencioso. São pessoas que sabem: tudo o que é verdadeiro leva tempo. Raízes antes de frutos, silêncio antes de força. Não se encantam com brilhos passageiros, mas se comovem com o que é firme, com um gesto simples, com o que sustenta. Carl Jung dizia: o verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que permanece. E os filhos de Maio são esses, os que sustentam o mundo em silêncio. Mesmo quando ninguém vê, a dor, sentir-se invisível, a sombra, o apego ao previsível, o medo da mudança. Mas a luz está na presença firme, na sabedoria prática, na generosidade que não pede aplausos. Maio é chão, e quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração tranquilo. Junho abre o portal para o inverno, a luz enfraquece. O tempo esfria, o mundo desacelera. Carl Jung dizia que esse movimento da natureza nos aproxima do inconsciente, daquilo que no verão a mente ainda não suportava ver. Por isso, quem nasce em junho carrega algo diferente. Muitas vezes, o arquétipo do guardião do invisível. São almas que observam mais do que falam, sentem antes de decidir. Guardam segredos, emoções e visões que nem sempre cabem em palavras. Mas há em junho uma inteligência simbólica rara, a capacidade de enxergar o que está por trás do óbvio, de ouvir o que não foi dito, de perceber o que os outros ainda nem imaginam. A dor, uma solidão interna, a sensação de não ser compreendido, a sombra, o medo da exposição, o retraimento que protege, mas também isola. E a luz está na intuição afiada, na sensibilidade psíquica, na vocação para o silêncio sagrado. Maio constrói o que permanece. Junho pressente o que virá, e ambos ensinam a mesma verdade. Antes de florescer de novo, é preciso recolher-se. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio, ela o escuta e transforma em sabedoria. Julho e agosto. O coração do inverno pulsa em silêncio. As árvores se retraem, o vento esvazia as ruas e tudo convida à escuta mais profunda. Aquela que só acontece quando o mundo desacelera. Quem nasce nesse tempo carrega, desde o primeiro suspiro,
A marca do recolhimento transformador. Julho traz o arquétipo do curador silencioso. Carl Jung dizia que a alma se revela com mais nitidez na introspecção. E julho é exatamente isso, um convite a olhar para dentro. Os nascidos nesse mês têm uma sensibilidade quase psíquica, sentem o que os outros não percebem, pressentem o que ainda nem aconteceu, carregam uma ternura discreta que se manifesta no cuidado com o invisível. A dor, sentir demais e não saber onde colocar o que se sente. A sombra, esconder-se para não incomodar. Guardar dores que nem são suas, mas a luz é uma empatia profunda. A capacidade de curar com a presença. Julho é a alma que abraça, no silêncio. É o calor humano no mês mais frio do ano. Setembro e outubro anunciam o renascimento da luz. Depois do recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer. E quem nasce nesse tempo também sente o chamado para florir. Setembro carrega o arquétipo do harmonizador. Carl Jung dizia que o self, em seu processo de individuação, busca a integração, e isso exige equilíbrio. Setembro sente esse chamado desde cedo. Razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. Duelos silenciosos que vivem dentro do mesmo peito. São pessoas com uma sensibilidade estética apurada. Percebem os detalhes, buscam a ordem no caos, mas muitas vezes sofrem com seus próprios padrões internos. São mediadores, natos, aqueles que enxergam os dois lados, mesmo quando ninguém mais enxerga nada. A dor, sentir que precisa ser perfeito para merecer afeto. A sombra, esconder a dor para manter a paz. Mas a luz é um senso profundo de justiça, uma visão refinada da alma humana, a capacidade de restaurar o equilíbrio onde só havia ruído. Setembro floresce com beleza, mas sua força verdadeira está em como sustenta a vida, com gentileza. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante da alma, não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca, em cada relação, um espelho profundo de si mesmo. Carl Jung dizia, aquilo que projetamos no outro revela o que ainda não reconhecemos em nós. E outubro vive isso. Na pele. São pessoas encantadoras, carismáticas, afetivas, mas que também sentem como poucos a ferida da rejeição, a dor da traição. Vivem entre dois extremos, o impulso de se doar e o medo de se perder na entrega. A dor, amar demais e esquecer de si. A sombra, manipular afetivamente para não perder o controle. E a luz, a capacidade de criar vínculos autênticos, de se transformar pela relação, de curar pelo encontro. Setembro busca harmonia. Outubro busca profundidade. Ambos nascem quando o mundo volta a florir, e por isso são como jardins vivos, revelam beleza, mas exigem cuidado, porque dentro deles há mais do que flores, há raízes que guardam as histórias mais delicadas da alma. Novembro e dezembro não são apenas os últimos meses do calendário, são portais. Portais simbólicos de encerramento e revelação. A natureza começa a aquecer de novo, mas a alma já carrega em silêncio tudo o que o ano ensinou. Carl Jung dizia, os fins não são o oposto dos começos, são sua maturação. E quem nasce nesse tempo, nasce entre o que termina e o que ainda não nasceu. Carrega o dom e o desafio de segurar o passado com uma mão e o futuro com a outra. Novembro traz o arquétipo do transformador profundo. É o mês em que a primavera atinge sua plenitude, mas também o momento em que o verão começa a se anunciar. São pessoas intensas, intuitivas, com uma alma que já conhece as sombras e não tem medo de atravessá-las. A dor
sentir demais e não conseguir explicar. A sombra, fechar-se em silêncio para se proteger. A luz, uma força quase invisível que transforma tudo o que toca. Novembro é profundidade sem disfarce. É cura que vem de dentro. É renascimento. Antes mesmo do fim, é tempo de flores maduras, intensas. Flores que já conheceram o calor e também a fragilidade. Quem nasce em novembro raramente vive na superfície. Quer saber o que há por trás, no fundo, onde quase ninguém tem coragem de ir. São almas intensas, transformadoras, pessoas que mudam o ambiente só com a presença, porque onde elas chegam, algo sempre se move, mesmo que em silêncio. Carl Jung dizia que esses indivíduos são regidos pela profundidade, mas essa profundidade vem com um preço: perdas, renascimentos, desapegos. A dor, sentir-se em constante ruptura, como se tudo precisasse morrer antes de florescer de novo. A sombra, apego ao controle emocional, medo de confiar. E a luz, a capacidade de regenerar, de curar traumas profundos, de guiar outros por seus próprios processos de morte simbólica e renascimento. Novembro não teme a escuridão, porque sabe que é ali que a alma se reconstrói. Dezembro carrega o espírito do fim, e o brilho do recomeço. É o mês da síntese, da celebração e da sabedoria que só o tempo revela. Quem nasce em dezembro vive com um pé no agora e o outro no horizonte. São almas expansivas, visionárias, cheias de fé, mesmo depois de o tudo. Carregam o arquétipo do mestre viajante. Carl Jung dizia que essas almas guardam um saber ancestral, mas com espírito jovem. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias disfarçados de sonhadores. A dor, sentir-se incompreendido, carregar expectativas maiores que o mundo. A sombra, fugir pela distração, prometer mais do que conseguem cumprir. E a luz, generosidade que aquece, sabedoria espontânea, fé que inspira. Novembro mergulha, dezembro acende e, juntos, eles encerram o ciclo, lembrando à alma que nada termina. Tudo se transforma. Às vezes, nascemos no fim para aprender a guiar os outros em seus começos. Talvez agora você perceba, o mês em que você nasceu não foi só uma data no calendário, foi um símbolo, um chamado, um campo arquetípico onde sua alma escolheu pousar, com tudo o que viria junto, os dons, os desafios, as sombras, as luzes. Carl Jung nos ensinou: cada um carrega um mapa invisível e a vida começa a fazer sentido. Quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da alma, o tempo então deixa de ser só passagem, vira espelho. E quando você compreende a atmosfera simbólica do seu nascimento, algo dentro de você se alinha. Como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora, você me escutou. A verdade, ninguém nasce por acaso. Você foi chamado pelo tempo certo. Chegou na frequência exata em que o mundo precisava daquilo que só você poderia trazer. E mesmo que, até hoje, tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão não é se encaixar, é lembrar. Lembrar do que sua alma já sabia, lembrar do ritmo que vibra aí dentro, lembrar da estação que te viu nascer e que ainda pulsa em você. Você não é só janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que chegou com eles, a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado. E se por alguns segundos você sentiu isso, então talvez, só talvez, você já tenha começado a escutar aquilo que estava adormecido em você, porque no fim das contas, o mês do seu nascimento é só o início da conversa. A parte mais bonita da história é o que você vai fazer com isso agora. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que talvez também precise lembrar de onde veio.
e porque chegou exatamente quando chegou. Se quiser dividir o que despertou em você, os comentários estão abertos, como um jardim de histórias. Múltiplas, profundas, simbólicas. Sua presença aqui não foi por acaso e talvez nenhum nascimento seja.